Tem certos assuntos que definitivamente não dá para compactar em um vídeo apenas e esperar que todas as informações necessárias para se tomar algumas decisões sejam abordadas. Não tem como fazer um vídeo de tudo sobre UV. Não tem como. São muitos fatores para serem observados. Vamos tentar destrinchar essa parada e vamos tentar entender como funcionam os filtros UV para a gente conseguir escolher o modelo que mais nos atende. Escolher o filtro UV correto vai exigir que você faça um mínimo de contas aí. Nesse primeiro vídeo sobre o assunto, a gente não vai abordar tão profundamente essas contas. Aqui eu vou te mostrar o que é o filtro UV, como ele funciona, como ele trabalha, se você quer que o seu equipamento te forneça durabilidade e custo-benefício. Então fica comigo até o final para a gente desenrolar um pouco sobre filtragem UV. Fala povo, Rick Gama aqui. Normalmente o motivo que nos leva a pensar em escolher um modelo de filtragem UV para os nossos aquários ou lagos normalmente está relacionado a algum aspecto visual. Normalmente é porque o seu lago ou o seu aquário está ficando com a água verde. Este é o motivo campeão. A água verde nos leva realmente a nos mexer para procurar uma solução efetiva. Normalmente o mais indicado realmente é a utilização de um filtro UV. Mas o filtro UV ele faz muito além do que melhorar essa parte visual do seu lago. Lógico que essa parte visual também interfere na qualidade de vida dos animais, porque algas em suspensão acarretam em alguns problemas que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas, de fato, o que nos incomoda é o aspecto pantanoso que fica o nosso lago ou o nosso aquário, principalmente lagos. Aquela água verde com a densidade até alterada, parecendo um mingau de ervilha, dificulta a visualização dos animais, dificulta o nosso motivo principal por ter instalado um lago em casa ou um aquário, que é o fator contemplativo, de você poder ficar à frente do seu lago ou do seu aquário e poder admirar a beleza dos animais. A água escurecida pelas algas flutuantes realmente atrapalha esse momento de lazer e até nos incomoda. Mas para além do aspecto visual, a gente tem motivos para nos preocupar em relação à saúde dos animais que estão ali. Falando somente sobre as algas, a água verde, e guarde bem esse ponto, água verde, porque existem diferentes tipos de algas e o filtro UV, por melhor que ele seja, não vai alcançar determinados tipos de algas e a gente vai entender um pouquinho mais para frente, beleza? Mas o alvo, a alga alvo do nosso filtro UV, que é aquela alga em suspensão, né, que deixa a coloração da água esverdeada, ela também modifica a taxa de oxigenação da água, modifica a carga mineral da água pelo consumo delas, pelo sistema fotossintético que elas usam para se alimentar. E isso prejudica a qualidade da sua água também. E lógico que vai prejudicar a qualidade de vida dos animais. A forma como eles se comunicam, a forma como eles respiram, a forma como eles alimentam e por aí vai. Então, além de ficar feio, a água esverdeada também traz prejuízos para a maioria dos animais que não tiram vantagem da água escurecida. Se a gente está falando de um lago de jardim com carpas, que já são domesticadas, já são acostumadas com o contato humano, que não dependem da questão da coloração da água para camuflagem, nem nada disso, nenhum aspecto comportamental, aí a água verde só tem pontos negativos a acrescentar nesse lago de jardim. Vai dificultar a comunicação entre elas, vai dificultar a respiração, porque carpas respiram forte, respiram bastante, e ela está competindo por oxigênio com essas algas. Então esse é só a ponta do iceberg dos problemas que você tem na ausência de uma filtragem UV no seu lago ou no seu aquário. Então normalmente este é o
primeiro e o principal motivo pelo qual as pessoas procuram uma filtragem UV para instalar nos seus aquários e lagos. Mas as vantagens de ter a filtragem UV não param por aí. Existem várias outras vantagens que você pode usufruir ao instalar um sistema UV no seu aquário. Além de algas, um sistema UV também vai te ajudar na eliminação de vários patógenos. Dependendo do sistema de UV que você instalar, ouso afirmar que 99,99% dos patógenos possíveis em um aquário serão eliminados. Além das algas, um filtro UV bem dimensionado consegue eliminar bactérias, vírus, fungos e até protozoários. Esses são os causadores de quase que todas as doenças possíveis no aquarismo. Um filtro UV bem dimensionado vai te ajudar nisso daí. Dimensionar um filtro UV é um papo que eu vou deixar para um outro episódio. Só pincelando rapidinho, para você calcular um filtro UV, você vai precisar relacionar pelo menos 3 fatores: a potência da lâmpada, a quantidade de água que você quer filtrar e a velocidade com que você vai fazer essa água passar pelo seu filtro. O tamanho do filtro é muito importante nesse sentido. Normalmente, o tamanho do filtro UV é correspondente à sua quantidade de watts da lâmpada. Então, você relacionando esses fatores, a velocidade com que a água vai passar por esse tubo, o tamanho desse tubo em relação ao tamanho do seu lago, é o que vai determinar a eficiência da sua UV. De modo geral, quanto mais lentamente a água passar pelo seu filtro UV, mais eficiente, mais mortal o seu filtro UV vai ser para todos esses patógenos. Porém, existe uma relação de equilíbrio de velocidade, porque você precisa ainda suprir a necessidade do tamanho do corpo d'água que você tem. Então não adianta você passar muito devagarzinho também, porque senão não dá conta de você filtrar toda a água desse corpo d'água por um dia. E o ideal é que você faça a passagem de toda a água desse sistema por esse tubo em pelo menos um dia inteiro. Passar muito lentamente também altera a temperatura da água. O filtro UV pode sim esquentar um pouco a água do seu aquário, principalmente. Então, obedecer uma relação de velocidade, tamanho do tubo e volume do aquário é uma correlação muito importante de ser feita, que a gente vai abordar mais especificamente em um outro vídeo. Senão esse vídeo aqui vai ficar gigante. Então, te ajudar a dimensionar o filtro UV fica para um outro episódio. Beleza? E como o filtro UV faz tudo isso? Como ele mata os fungos, as bactérias, os protozoários, os vírus e, de quebra, ainda deixa a minha água mais clara. Como ele faz isso? Por que ele faz isso? A radiação emitida pela luz UV é extremamente perigosa. Ouviram bem? Por isso que normalmente os tubos são isolados, são fechados, são selados de forma que você não consiga enxergar essa luz, porque realmente faz muito mal para os olhos e para a pele. Eu sei que faz, porque eu faço manutenção em filtro UV e às vezes eu dou uma olhadinha de leve na luz só para ver se ela está funcionando. Coisa rápida, menos de segundos, e já incomoda bastante o olho. Ai, que burro, dá 0 para ele. Então eu imagino que olhar bastante tempo para essa luz realmente vai dar um probleminha. Ela é realmente uma ação agressiva, a radiação que sai da luminosidade dessas lâmpadas. Eu consigo imaginar, tendo essa experiência na prática, de realmente sentir o poder da radiação UV, né, do incômodo que ela causa, né, da coceirinha que eu fico o dia todo depois no olho. Ai, que burro! Porque eu olhei para o filtro UV, eu imagino o que acontece com os micro-organismos que passam coladinhos na lâmpada ao passar por esse tubo de filtro UV. Mas, numa explicação mais detalhada, a radiação UV, ela modifica a nível celular os organismos que passam perto da lâmpada. Modificam o seu DNA ou até eliminam mesmo, matam esses organismos, matam as células desses organismos. Por isso que a radiação UV é tão eficiente
para prevenir e para eliminar a presença de vírus, bactérias, protozoários, tudo que estiver em suspensão na água, inclusive as algas em suspensão, as partículas de algas em suspensão que deixam a sua água verde. Então, ao passar pela UV, é como se queimasse as células desses micro-organismos e do outro lado do tubo eles já saíssem mortinhos, neutralizando assim qualquer ação, qualquer evolução que esses patógenos ou que essas algas possam ter ao sair do filtro. Quando essa radiação não de fato mata esses micro-organismos ao passar pela filtragem, pelo menos eles são modificados, eles são mutados geneticamente mesmo, e aí eles ficam incapazes de se reproduzir. Então, ciclos de protozoários e vírus que se desenvolvem de forma cíclica, esse desenvolvimento é interrompido por aí. Ele já não vai mais acontecer. Mas perceba que para que isso seja eficaz, que isso seja eficiente, esses micro-organismos precisam passar pela radiação UV. Eles precisam passar por dentro do tubo do filtro UV. É por isso que as algas que não estão em suspensão não são afetadas pela sua filtragem UV. Não adianta você instalar um filtro UV com a expectativa de que as algas que estão grudadas no vidro do seu aquário ou no seu hardscape, nas pedras do seu lago de jardim, essas algas não vão ser eliminadas de forma alguma pela filtragem UV, porque para que isso aconteça, elas precisam estar em suspensão. Porém, o filtro UV sim vai evitar com que elas se espalhem de um ponto para outro do seu aquário ou lago, porque as partículas que ficam em suspensão, esperando o momento de se fixar em algum objeto, podem acabar passando pelo filtro UV e acabar morrendo. Então, dá uma diminuída na evolução dessas algas, mas de fato não vai eliminar as que já estiverem fixas. Então, alga filamentosa, alga peteca, alga green spot, cianobactéria, esse tipo de micro-organismo realmente não vai ser afetado pelo seu filtro UV. Aí você vai precisar fazer uma manutenção meio que manual mesmo, ou escolher um peixe que possa fazer esse trabalho para você. Da mesma forma, patógenos que estejam fixados no seu peixe já não serão afetados pelo seu filtro UV, ou seja, você não vai conseguir curar um peixe porque ele está vivendo em uma água tratada pelo filtro UV. Porém, dificilmente ele vai passar essas doenças para outro peixe se a filtragem UV for realmente eficiente. Você evita assim o contágio dessa doença para outros animais. É lógico que não fica impossível, porque o contato físico, contato corpo a corpo mesmo, pode acabar acontecendo e acabar espalhando. Você precisa contar com a sorte dessa partícula, desse micro-organismo ir parar no filtro para ele ser eliminado. Então essas bactérias, vírus, protozoários que estiverem em suspensão na água serão eliminados. Os que estiverem já fixados no peixe, não. Aí você depende de um tratamento mais medicamentoso mesmo, para conseguir eliminar essa doença. Mas que de fato a filtragem UV vai te ajudar a não espalhar essa doença para o restante do aquário, isso sim, isso você consegue tirar de vantagem. Bom, eu falando assim de matar bactérias e tudo mais, você deve estar pensando, poxa, então o filtro UV vai atrapalhar na minha filtragem, certo? Na minha filtragem biológica, nas minhas bactérias nitrificantes, certo? Errado, porque a gente espera que esse filtro mate bactérias que estão em suspensão na água. E as bactérias que a gente quer para a nossa filtragem estão no nosso filtro, estão alojadas nas nossas mídias biológicas. Essas bactérias, de forma alguma, serão afetadas, a não ser que elas se desprendam da filtragem biológica e acabem indo parar em suspensão na água que passe pelo filtro UV. Aí sim elas serão eliminadas. Mas as bactérias que já estão fixadas no nosso filtro biológico não serão afetadas. O recomendado é que a filtragem UV seja o último estágio de filtragem do seu aquário, que tenha lá filtragem mecânica, filtragem química, tenha o seu compartimento de filtragem biológica e, por último, a água que está saindo do seu sistema de filtragem passe pela filtragem UV. Isso por vários motivos. Um dos motivos é que realmente não atrapalhe a questão biológica do seu filtro, né? Para que não atrapalhe a colonização efetiva do seu filtro.
Mas esse nem é o principal motivo. O principal motivo é para que você mantenha a qualidade da limpeza do seu filtro UV, porque isso interfere na eficiência dele. Então, uma água mais limpa passando pelo seu filtro UV vai te trazer maior eficiência. Então, quanto mais limpo tiver o seu tubo, e eu vou demonstrar como é um tubo um pouquinho mais para frente, mais eficiente vai ser o trabalho dele. Então, só por isso que o recomendado é que ele seja o último estágio da sua filtragem. Nem tanto pela questão das bactérias, porque as bactérias que estiverem fixadas no seu filtro não serão afetadas. Ainda nesse sentido, falando sobre as bactérias do filtro, o que dizer sobre a inclusão do UV durante a ciclagem do aquário ou do lago? Durante a ciclagem do seu aquário ou lago, aí sim, aí o recomendado é que você não use a filtragem UV, mantenha a lâmpada desligada, porque nessa parte você quer que as suas bactérias benéficas se espalhem com maior efetividade. Então, quanto mais elas circularem por todo o aquário, por todo o lago e pelo seu filtro, melhor. Então, durante a ciclagem do seu aquário ou lago, mantenha a UV desligada, beleza? Para que essa colonização das bactérias seja realmente mais eficiente e não tenha nenhum obstáculo, beleza? Então, é importante que nesse período ele esteja desligado. Outros momentos que a filtragem UV também deve ser desligada, quando você usa medicamentos no seu aquário. Medicamentos, suplementos, várias adições que a gente coloca no nosso aquário ou lago. Normalmente produtos químicos, ou suplementos orgânicos, que a gente quer uma maior eficiência do trabalho desses elementos. É importante que o UV não esteja lá para neutralizar a ação desses medicamentos e suplementos com a quebra das partículas, das moléculas dele, enfim. É importante que o UV não atrapalhe a ação desses medicamentos e suplementos. Então, quando você suplementa o seu aquário ou lago, ou quando você aplica um medicamento, desligue o seu UV, para que ele não prejudique a ação desses elementos, beleza? Desligue pelo tempo necessário para que esses suplementos façam alguma ação no seu aquário ou lago. Ou seja, se você usa suplemento para as plantas, por exemplo, deixe o UV desligado por algumas horas, para que as plantas tenham tempo de absorver esse suplemento. Se você está fazendo um tratamento com medicamento, aí é importante que durante todo o tratamento o UV esteja desligado, para que o medicamento não seja alterado pela radiação UV. Filtros UV são excelentes para sistemas de quarentena, porque a maioria dos parasitas e das bactérias e dos patógenos que um peixe novo pode carregar para dentro do nosso aquário, a maioria desses seres dependem de um ciclo, de um sistema cíclico de reprodução e tudo mais. Quando você mantém esse peixe em quarentena com um sistema UV instalado, você impede com que o ciclo da maioria dos vírus, bactérias, patógenos relacionados ao aquarismo se desenvolvam, completem o seu ciclo de vida, porque boa parte do ciclo de vida desses patógenos dependem de algum momento estar fora dos hospedeiros, realmente se colocar em suspensão na água a fim de contagiar, a fim de infectar outros hospedeiros. E é nesse momento que o filtro UV vai pegar esses patógenos e eliminá-los. Então, sistemas de quarentena é hiper recomendado que você tenha um filtro UV instalado. Agora que você sabe dos benefícios que uma filtragem UV pode trazer para o seu sistema, eu vou te fazer algumas indicações de como escolher o melhor equipamento para o seu aquário. Só que eu não vou fazer nesse vídeo aqui. Eu vou fazer uma segunda parte agora, onde eu vou te indicar como escolher um bom filtro para o seu aquário. Questão técnica mesmo. As questões que vão influenciar na qualidade do filtro que você vai escolher
mesmo. Então, se você assistiu até aqui, já se prepara para seguir assistindo a segunda parte, onde eu vou indicar como escolher um bom filtro UV, tecnicamente falando. Quais detalhes observar nesse filtro UV para que ele te traga muitos benefícios, né? Custo, benefício, eficiência, durabilidade, beleza? A parte técnica mesmo de como escolher um bom equipamento UV que vai durar muito, beleza? Então, antes de ir para a segunda parte desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo aqui, que você me ajuda pra caramba, beleza? Tem também Valeu Demais, tem o meu Pix, se você quiser me ajudar aqui com algum valor aí que você sentir no seu coraçãozinho. Tem o meu Pix aqui, enfim, tem várias formas de você conseguir me ajudar aí, beleza? Seguindo para a segunda parte, clica aqui, beleza? Até daqui a pouco.